Oi, Alexandre. É um prazer voltar a este canal do Universo Revista Digital para que nós possamos falar sobre lugares bonitos do Brasil e do mundo. Hoje eu escolhi para falar o local, um dos mais bonitos do Brasil, a meu ver, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Ó, que legal. E para falar sobre os Lençóis Maranhenses, eu tenho que falar um pouquinho da capital do Maranhão, São Luís, que é, vamos dizer, é o portal de acesso para todo o Brasil. Para chegar aos Lençóis Maranhenses, deve-se conhecer primeiro São Luís, porque São Luís tem um passado histórico muito importante, tem um centro histórico com um casario, com construções cuja característica principal são os azulejos portugueses e também uma influência francesa muito grande também. E tem o folclore, o Bumba do Boi, que acontece em junho, tem a comida especial, que é o arroz de cuchá, sobremesas com bacuri, cupuaçu. Então, São Luís tem a parte histórica e também tem uma parte moderna, na Ponta da Areia, a Praia de Calhau. Então, merece uma visita antes de se ir para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que fica a 250 quilômetros da capital. Ah, que interessante. E por que tem esse nome Lençóis Maranhenses? Bem, os Lençóis Maranhenses, eles são formados por muitas dunas de areias brancas, onduladas. Então, o visual das dunas brancas, onduladas, dá a impressão de lençóis ondeados pelo vento. Tá? Vamos dizer, lençóis que ficam no varal e quando dá um vento, ele fica todo ondeado. Então, é essa a conotação da natureza das dunas brancas ondeadas com esse termo, vamos dizer, doméstico, né, dos lençóis. E exprimiu muito bem aquela beleza das dunas, porque os Lençóis Maranhenses têm outras belezas também. Tem o Rio Preguiças, tem restingas, tem uma parte de vegetação verde, que é então uma mistura de Caatinga, Cerrado e Amazônia, tem um pouquinho de cada. Então ele tem verde também, mas o ponto alto são as dunas brancas e as lagoas que se formam, dando aquele contraste, né, do branco com o verde azulado, verde esmeralda, azul turquesa, dependendo da claridade do dia. Então, realmente um lugar assim, muito especial, de muita beleza. Eu chamo até, o adjetivo que eu uso para os lençóis maranhenses é impactante. Tá? A beleza dos lençóis é de tirar o fôlego, é impactante. Não, eu tô escutando você descrevendo e imaginando como é que é estar dentro deste ambiente, né? Porque é uma coisa muito linda pelo que você está falando, né? E o turista, qual seria a recomendação para que ele possa aproveitar e conhecer este local, esse destino? Quantos dias são necessários? Bem, o mínimo de lençóis maranhenses, 5 dias, tá? Para poder conhecer Barreirinhas, Atins e Santo Amaro, que são os 3 povoados que fazem a infraestrutura do parque. Mas se conhece mesmo pegando-se um transporte que tem que ser autorizado pelo parque, que é administrado pelo ICMBio, né, Instituto Chico Mendes, e esses veículos são jipes 4x4 ou jardineiras que comportam até 10 pessoas, sempre com guia credenciado pelo Instituto, e é assim que se aproveita bem os lençóis maranhenses. Tem que adentrar, tem que subir algumas dunas, algumas são até um pouco altas, mas para isso tem auxílio
do pessoal da terra, né, dos guias. Eles usam, tem uma duna lá que tem quase 30 metros de altura, então eles usam até uma corda para dar suporte, então tem que até se escalar uma duna. Mas, de um modo geral, o passeio ele tem uma certa dificuldade, claro, mas com bastante atenção, cuidado, suporte, todos podem fazer, até pessoas de mais idade, como eu, né? Nós podemos fazer, com cada um no seu ritmo e com esse acompanhamento dos guias especializados do parque, não existe nenhum problema. Só se deve evitar hora de sol muito forte, né? Nós devemos ir ou de manhã bem cedinho ou depois que o sol já está mais brando, porque o parque fica aberto de 8 às 18 todos os dias, ele não fecha. Tá? É um parque natural e aberto à visitação pública o ano inteiro. Então, os meses mais aconselhados, para se visitar o parque é de final de maio até agosto. Por que isso? Porque de setembro até janeiro, fevereiro, até abril, tem muita chuva. E as chuvas vão enchendo as lagoas. Então, com as lagoas cheias e parando as chuvas, que é o tempo seco, então é a época melhor para o turismo, porque as lagoas fazem aquele contraste que eu falei, né, do verde esmeralda, azul turquesa com as dunas brancas, e dá para se nadar, aproveitar, fazer refrescar, como se fosse um oásis no deserto. Então, são os meses mais aconselhados. Eu geralmente escolho viajar em junho, julho. Se for junho, aproveita em São Luís que tem os festejos do Bumba Meu Boi. E se for julho, também as lagoas estão bem cheinhas e o colorido delas é realmente algo muito mágico e especial. Entendeu? Então, os Lençóis Maranhenses são lindos o ano inteiro, mas mais bonito é na época em que as lagoas estão cheias. Sim. Entendeu? Para melhor aproveitar e conciliar com outros passeios, então junho e julho. Junho e julho são os melhores meses para se ir aos Lençóis Maranhenses. Agora, não tem só as dunas, tem também passeios de barco, voadeira, no Rio Preguiças, né? E temos também não só os grandes lençóis, que tem as duas grandes principais lagoas, que é a Lagoa Bonita e a Lagoa Azul. A Lagoa Bonita, o nome já diz tudo, né? Ela realmente não é só bonita, é muito linda. E foi na Lagoa Bonita que foram feitas algumas filmagens da novela O Clone, que levou a fama dos Lençóis Maranhenses, o conhecimento para todo o Brasil, de uma forma mais popular. Então, os Lençóis Maranhenses passaram a ser mais procurados pelo turismo por causa da influência do visual da novela, que foi filmado nessa área de Lagoa Bonita, que depois tem um trecho que começaram a chamar de Lagoa do Clone, e fica a 15 quilômetros de Barreirinha. Então, o acesso é bem suave, né? É possível se visitar com tranquilidade. Conforme eu falei, respeitando não ir com um horário de sol muito forte, né? Então, respeitando esses horários, e é claro, as pessoas têm que usar filtro solar, chapéu, óculos de sol, se não quiser sentir muita claridade do sol refletido na areia branca, né? E muito curioso, que eu só soube outro dia, é que as lagoas, elas não, vamos dizer assim, elas não se infiltram nas areias, porque embaixo daquela duna da areia tem uma camada de argila. E a argila ela fica compactada com a água, como se fosse um barro, né? Compactado, e com isso ela sustenta as lagoas durante um bom período até que elas se evaporem e esperem então a nova época das chuvas para formar outras lagoas ou aumentar o nível de água das grandes lagoas, como eu falei, a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita.
Agora, nós não restringimos só essa parte. Quem vai a Santo Amaro, por exemplo, também vai ver outras lagoas menores, mas com pouco movimento. Então, quem gosta mais de uma contemplação, de fazer seu silêncio, fazer sua meditação, curtir mais aquela área desértica, né? Num tamanho mais aconchegante, um pouco menor, eu aconselho então Santo Amaro, entendeu? Mas todo o parque ele é muito lindo, vale muito a pena ir. Eu sei que E você mencionou assim, mas para ficar bem claro, as lagoas elas podem ser usadas para banho? sim, banho, as pessoas mergulham, mas é um mergulho raso, né? Não é aquele mergulho de muita profundidade. As lagoas não têm assim, uma profundidade muito ampla, depende da época das chuvas, né? Porque é tudo muito instável, não existe uma regra, não tem assim um limite, um marco pluviométrico nas lagoas para dizer, ela só pode encher até aqui. Não, a natureza ninguém pode controlar. E a água é doce? Mas a água é doce, porque é água pluvial das chuvas, mas é principalmente a transparência, ela é cristalina, ela é pura, tá? É uma água destilada, vamos dizer assim. Então, vale muito a pena ir apreciar, tirar muitas fotos, filmagem, registrar todos os momentos para depois poder rever e sentir de novo todo aquele cenário natural que os Lençóis Maranhenses oferecem. Vale muito a pena ir. E a E forma quem de. já foi, vale voltar, porque tudo lá é muito mutável, né? Cada duna está de um jeito numa época e quando você voltar está tudo diferente. Nunca vai Então ser vale muito a igual, pena né? voltar. E também tem um voo num aviãozinho monomotor que dá para ter um visual geral de toda aquela área que também vale muito a pena fazer. E também tem outra, quem tem preparo físico, também tem um outro local que vale a pena subir, que é o Farol, que se avista também o visual das lagoas lá do alto desse farol, mas cuidado que são 160 degraus para subir, então tem que ter preparo físico, né? Mas é isso, então os Lençóis Maranhenses tem que ir com o espírito de fazer essa integração com a natureza, esse sentimento, né, de respeito, de amor com a natureza, que naturalmente a pessoa vai ser muito bem recompensado com todo aquele visual e a sua memória vai reter toda aquela beleza e isso nos ajuda muito a termos a alegria de viver. Com certeza. E a forma de acesso é pela cidade de São Luís? Sim, existe até um acesso do aeroporto direto para Lençóis sem passar por São Luís. Quando se faz algo programado, contratado, pode-se alugar carro e ir direto para Barreirinhas, por exemplo. Mas vai perder um pouco da história do Brasil, porque São Luís faz parte dessa história do Brasil. Então, deve-se conhecer o Centro Histórico, conhecer o Museu Artístico e Histórico, conhecer o Teatro Arthur Azevedo, conhecer a Casa das Tulhas, o artesanato todo feito baseado na palha do buriti, né, que é a árvore típica daquela região. Então, é uma palmeira, né, típica daquela região. Então, tem que se conhecer São Luís também, né? Porque vamos prestigiar nosso Brasil, vamos conhecer mais a nossa cultura, conhecer nosso folclore, nossas comidas típicas, nossas danças, entendeu? Então tem que fazer tudo, né? Aproveitar tudo, o lado urbano e o lado natural, né? Eles se completam. Então a viagem, bem rica em cultura, né? sim, uma viagem que inclua São Luís e Lençóis Maranhenses deve ser em torno de uma semana para ser bem aproveitada. De uma semana até 9, 10 dias é o meu conselho. Sim. E quem viaja com a sua consultoria, o que você poderia dizer assim qual é a vantagem maior que essa pessoa vai ter viajando com a sua consultoria para este destino? Bem, fazer uma autopropaganda, mas se vale, vamos lá. Viajar através da minha consultoria
as pessoas aproveitam da minha experiência, porque eu já andei muito pelo meu planeta, eu amo o meu planeta, conheço 47 países desse planeta azul, e o Brasil eu conheço de norte a sul, leste a oeste, com muito poucas exceções de algum lugar turístico que eu não conheça. Então, quando eu vendo um pacote turístico, que eu trabalho em parceria com operadoras de turismo, eu não trabalho sozinha, quando eu faço essa parceria e vendo, eu passo para a minha clientela essa minha experiência e também essa minha vontade de viver, a vontade de fazer o turismo, de viajar, porque isso é inerente na minha profissão. Sim, Eu faço isso com muito amor, não só com o profissionalismo que eu tenho, claro, são 36 anos fazendo turismo, já fui agente de viagem, já fui guia e agora eu sou consultora. Então a pessoa contará com a minha consultoria que, vamos dizer, a minha consultoria é grátis, o que ela vai pagar é o pacote de viagem com a operadora. sim. Maravilha, maravilha. Eu gostei bastante desse destino que está sendo incluso agora na nossa série de destinos turísticos do Brasil e do mundo e com certeza deve ser algo que a pessoa vai guardar para o resto da vida em suas lembranças, estar neste destino, contemplar esta natureza maravilhosa que faz parte de um Brasil tão rico, com tantos lugares tão lindos. É uma maravilha mesmo. E escutar de você também as suas experiências, isso aí não tem preço que pague. E você ainda diz que é gratuito a sua experiência, então eu acho que quem procurar a sua consultoria só vai ter o que ganhar, né? Ainda vai ter suas vantagens. E ganha sempre no reconhecimento, a gratidão. Gratidão é uma palavra que eu valorizo muito. Então, eu agradeço essa oportunidade de passar um pouco dessa minha experiência sobre as pessoas maranhenses. Estou à disposição através da minha consultoria. Eu posso dar, então, o meu contato? Isso, pode falar o seu contato, o seu WhatsApp e também vamos colocar aqui as imagens para quem quiser anotar e também um videozinho que faz a sua propaganda da sua consultoria para ficar mais fácil ainda das pessoas localizarem o seu contato e terem um pouquinho mais de alguma informação que seja pertinente. Mas, por favor, fale o seu contato, Ivonete. Sim, o meu contato é no WhatsApp, o DDD é 21 e o número é 99361-5645. Estou às ordens. Então, só temos a agradecer mais uma vez você expressar todas essas experiências, principalmente deste destino, para quem tiver interesse e também, mesmo para aqueles que não venham lhe procurar como consultora, através dessas informações deste vídeo, ter maiores detalhes, de repente, de uma viagem que a pessoa está por fazer, que é bem interessante a gente sempre viajar com informações e para não ter algumas surpresas e também para poder aproveitar melhor o destino, também saber que existe lugares específicos e até épocas específicas para poder conciliar. Muitas vezes o estudo do destino que você vai ir é algo que vai realmente fazer a diferença. Então é isso, Alexandre. Estou às ordens, tá? Muito obrigado, Ivonete Auric. Eu também agradeço.